Olá, meu amigo, é uma alegria ter você aqui. Estamos estudando a carta de 1 João, expondo trecho a trecho, assunto a assunto, e fazendo tanto a explicação quanto a aplicação para os nossos dias. E hoje nós chegamos nos versículos 7 do capítulo 4, do versículo 7 ao 12, que nós meditaremos neste momento. E esse texto aqui, ele me lembra muito um amigo meu chamado Senhor Luiz, né? Convivemos juntos na cidade de Atibaia durante um bom tempo, servimos ao Senhor juntos. Ele e a irmã Vera, um casal sensacional. E eu lembro uma vez, eu aprendi muito com ele, muito, em todas as conversas era sempre um aprendizado. E uma das vezes a gente estava conversando e ele disse o seguinte: é muito fácil amar a minha esposa. E aquilo dali impactou a minha vida, né? Pela reflexão que aquilo dali causou no meu coração, né? O quanto é fácil amarmos as pessoas que elas fazem o bem para nós. E esse foi o teor da nossa conversa aquele dia. Como é fácil amar as pessoas que nos amam, que cuidam de nós. O verdadeiro teste do amor, ele encontra-se em lidar e amar com pessoas difíceis. E não é algo fácil para nós, não é algo natural a nós veremos isso na mensagem de hoje, e sozinho nós não conseguiremos amar aquelas pessoas que são grosseiras, interesseiras, preguiçosas, fofoqueiras, caluniadores, né, duras, ríspidas. É muito difícil amar essas pessoas. Mas quais são as razões que nos levam a amar? Em 1 João, pastorzão, né, preocupado com a igreja, confundir o que era o amor, confundir uma conduta com a libertinagem, ele escreve essa carta àqueles irmãos, orientando acerca do amor, como que deveria ser o relacionamento com os irmãos. E como é atual esse assunto, porque hoje muitas pessoas confundem o amor com libertinagem. E aí ele vai apresentar então algumas razões do porquê que nós devemos amar. No versículo 7, ele já vai começar dizendo que nós devemos amar as pessoas pela razão de que Deus é amor. No versículo 7 diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A primeira razão que ele apresenta para nós, ela vem num teor de imperativo, ela vem numa ordem, ela vem numa instrução, que nós devemos amar. Por que nós devemos amar? É porque é uma ordem, nós não temos opção. Como filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, é nossa responsabilidade amar as pessoas. E eu lembro uma conversa que eu tive uma vez com outras pessoas acerca de afinidades, né? O teor da conversa era o seguinte: eu posso não gostar de alguém, mas eu devo amá-la. E aí a conversa ficou girando nesse sentido. Não vamos pensar agora na palavra gostar, mas pense na palavra afinidade. Tem pessoas que nós temos mais afinidades do que outras. E aí, mesmo com essas pessoas que nós não temos afinidade, nós temos a obrigação, a responsabilidade de amar essas pessoas, buscar o melhor para elas. Na educação, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. Em atos de serviço, em atos de bondade, em sorrisos, em gentileza, nós devemos amar. Amar é um mandamento. Mateus capítulo 22, Cristo resume todas as leis em amor. O maior mandamento é aquilo que Deus nos manda fazer, é amar. Amar a Deus e amar as pessoas. Nós não podemos ser dirigidos, então, pelo que nós sentimos, mas pelo que nós cremos e obedecemos, que vem da palavra do Senhor. Em segundo lugar, no versículo 7 ainda, vai dizer que o amor, ele procede de Deus. A fonte do amor é Deus. O amor não é natural do ser humano, não parte de nós. Nós não aprendemos naturalmente a amar a Deus e as pessoas. Nós já nascemos com esse amor corrompido, esse amor deturpado. O pecado fez isso em nós. Nós não pensamos no próximo, nós pensamos naturalmente em nós em primeiro lugar. E o texto diz que a fonte do amor, então, é Deus, ou seja, o amor vem do alto, o amor vem de Deus, o amor não parte de nós. Nós não saberíamos o que é o amor se Deus não se revelasse a nós. Por que nós amamos? Porque o amor vem de Deus. Deus se revelou, Deus manifestou, Deus mostrou o seu amor. O texto vai falar isso porque Ele é amor, Ele manifestou então o amor, Ele mostra, e aí nós devemos amar. A terceira razão por que nós devemos amar é que quem ama é nascido de Deus. No versículo 7 ainda diz, o final do versículo 7, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. As pessoas que verdadeiramente amam são aquelas que já nasceram de Deus, são filhos de Deus.
conhecem a Deus, são novas criaturas. No livro de Efésios, capítulo 2, Efésios é um livro incrível. Se você quer entender quem é Deus, o que Ele fez, quem nós somos, o que nós fizemos e o que nós devemos fazer, o livro de Efésios ele resume isso de maneira muito objetiva, direta, profunda. Ele fala então acerca de como que nós devemos proceder. E aí o capítulo 2, ele fala de quem nós éramos, como estávamos, a nossa posição e o que Deus fez por nós. Efésios capítulo 2, o versículo 1 em diante diz o seguinte: quando, ou melhor, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Perceba que nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós vivíamos para nós mesmos. Estávamos mortos espiritualmente, seguíamos a vontade do nosso coração. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor, Ele nos amou, Ele nos deu uma nova vida. Nós nascemos de novo agora. Nós vivemos para Deus. Então, quando nós recebemos a nossa vida em Deus, nós nos relacionamos com Ele, nós o conhecemos, o que nós faremos? Nós vamos amar. E conhecer aqui, na carta de João, é muito mais do que um conhecimento intelectual. Aqui está relacionado a um relacionamento profundo, alguém que está compartilhando a vida, está desfrutando, está tendo prazer em Deus. Então, quem ama, conhece a Deus. Quem conhece a Deus vai amar. Se Deus é a fonte, se nós nascemos de Deus, se nós o conhecemos, se nós temos um relacionamento com Deus, a nossa conduta, a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas palavras serão de amor. Nós iremos amar. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que Deus derramou o amor dele em nosso coração. Tem pessoas que dizem que elas não sabem amar porque não receberam amor. Primeiro, para você amar, você precisa aprender a se amar, né? Você nunca vai conseguir amar o próximo se você não tiver amor próprio, né? E elas ficam com essas mentiras de Satanás que está entrando na igreja, e os crentes estão acreditando nessas mentiras, estão com essas crenças falsas, sendo que a Bíblia diz que nossa missão é amar a Deus e amar ao próximo. Esses são resume-se toda a lei, esses dois mandamentos, e diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Não nos falta amor, o problema é que esse amor ele está desgovernado. O problema desse amor é que ele não está direcionado nem para Deus, nem para o próximo. Então, um crente, por exemplo, ele deve amar todas as pessoas. Um não crente, ele pode até dizer, não, mas eu amo. No fundo, ele não ama. No fundo, ele está pensando nele. Ele tem interesses, tem objetivos ocultos ali. O crente, ele vai lutar contra isso e vai buscar amar verdadeiramente como Deus nos ama. E aí o texto vai dizer porque Deus é amor. O versículo 8 fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a terceira razão que nós vimos do porquê que nós devemos amar, porque nós nascemos de Deus. E a quarta razão é porque Deus é amor. Perceba que não é Deus ama, perceba que o texto diz Deus é amor. Perceba também que o texto não diz que o amor é Deus. Não, Deus é amor, porque é Deus que vai definir, estabelecer como que esse amor ele deve ser. Deus que faz esse esclarecimento, apresenta esses critérios. Hoje em dia, a geração atual, né, a nossa geração, ela tem feito uma grande confusão, né? A imoralidade tem sido chamada de amor, mas é um amor desgovernado novamente. É um amor corrompido, é um amor depravado. É um amor que, ao invés do amor verdadeiro, é o autossacrifício. Veremos isso. O amor verdadeiro é se doar para outra pessoa. Não é buscar os seus interesses. Não é buscar os seus próprios prazeres. Amar
é muito importante porque está relacionado à natureza de Deus. Deus é amor. Mas lembre-se que o amor não é Deus. É Deus quem define o amor. Quando nós amamos, nós revelamos então a nossa filiação. Nós nascemos de Deus e agora nós revelamos quem é Deus, porque Deus é amor. Aí veja o versículo 9 e 10, ele vai apresentar a quinta razão. No versículo 9 e 10 ele diz o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus mostrou, Deus se manifestou, Deus revelou o seu amor ao enviar seu único Filho ao mundo. A ideia aqui é que Deus tornou público. Deus não deixou oculto, Deus não escondeu, Deus não deixou em secreto. A cruz é a maior manifestação do amor de Deus. Romanos 8:5, ou melhor, 5:8, diz que Deus prova o seu amor por nós. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, Deus manifesta. O amor de Deus, lembra disso, meu amigo, o amor de Deus é ação, o amor de Deus é prática, o amor de Deus não é teoria. O amor de Deus é autossacrifício. A ênfase do texto está sobre a morte, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é para que por Ele, por meio dele e para Ele, nós tenhamos vida. A nossa vida não é para nós mesmos, é para Deus. Deus nos amou, Deus nos alcançou, Deus nos transformou, Deus nos salvou. E nós não fizemos isso porque nós amamos a Deus primeiro. É Deus que nos amou porque nós estávamos mortos em nossos pecados. O versículo 10 diz muito claro: nisto consiste o amor. Nós não amamos a Deus. Foi Ele que nos amou, enviando o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Desviando a ira de Deus, a palavrinha propiciação significa isso, desviar a ira de Deus que estava sobre nós pecadores, agora somos alvos do amor de Deus. Como que João termina aqui esse assunto, né, inicial, ele vai falar sobre amor até o final do capítulo 4. Mas como que ele termina aqui essas razões, né? O versículo 11 ele diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É a nossa obrigação, é amar. Mas perceba que a nossa obrigação, o apóstolo João destacou 2 versículos, o versículo 9 e 10, para mostrar a nós que amar, preste bem atenção, que amar é um privilégio. A gente pode olhar apenas o mandamento e achar que aquela obrigação, aquele peso, né? Mas quando nós olhamos o versículo 9 e 10 e nós lembramos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nós entendemos que amar é um privilégio. Nós devemos olhar não apenas os imperativos para a vida cristã, mas nós devemos olhar os indicativos, os fatos, as certezas, aquilo que gera em nós convicção. O amor de Deus, guarda isso que eu vou mencionar, o amor de Deus é a nossa verdadeira inspiração para amar as pessoas. O amor de Deus é a nossa motivação para amar as pessoas. Você só consegue amar alguém se você olhar para Cristo, contemplar a Cristo, amar a Cristo, se relacionar com Cristo, conhecer a Cristo, ter um envolvimento com Cristo, porque sem Ele nós não conseguimos amar. A base do amor é Deus. A base do amor o amor vem de Deus. É o que Ele fez por nós. Nós não amamos. É Deus que se revelou a nós e o amor dele é manifestado, então, através de nós. É o amor de Deus, a glória dele, e é ele que nos inspira e ele que nos motiva. Esse amor de Deus em nós é um amor centrífugo, é um amor voltado para fora, é um amor que alcança as pessoas, é um amor que se doa, né? Não é um amor egoísta, não é um amor próprio, é um amor para fora, é um amor para as pessoas. E só com Cristo nós conseguimos fazer isso. Então, quem é Deus que determina o que nós devemos ser? Quem é Deus determina o que nós devemos ser. Ninguém que tenha contemplado verdadeiramente a Jesus, experimentado Jesus, conhecido Jesus, pode ter uma vida egoísta.
Porque o amor de Deus, ele nos constrange. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, nos apresenta isso. O amor de Cristo nos constrange. Aí ele vai falar ele fala isso no versículo 14, aí no versículo 15 ele vai dizer que nós devemos então viver por aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que está vivo, é por ele que nós devemos então viver. Amar é mais do que um mandamento, amar é um privilégio. Amar é mais do que um privilégio, amor é consequência do amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Não amamos para ter a aprovação das pessoas, não amamos para que as pessoas gostem de nós. Nós amamos porque é um privilégio, nós amamos porque é o efeito de termos experimentado o amor de Deus a nosso coração. À luz desse texto, o que é o amor? A gente poderia resumir o amor como autossacrifício. Nós poderíamos resumir amor como atos de serviço. João, ele já falou nesse assunto, ele já havia mencionado de vermos irmãos que estão precisando de ajuda e ajudar esses irmãos. No capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos fazer o quê? Dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o amor que nos alcança é o amor que nos transforma, é o amor que abençoa, é o amor que se doa. Nós só sabemos o que é o amor pelo que Jesus fez. E se Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida. Como que nós damos a nossa vida? Nós damos a nossa vida colocando a mão no bolso, ajudando as pessoas, sendo voluntário nos ministérios, servindo, usando dons, talentos, ver algum irmão em necessidade, não apenas ver, mas se compadecer, não apenas se compadecer, mas também ajudar. E assim nós estaremos manifestando o amor de Deus. No versículo 18 do capítulo 13, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Lembra que o amor de Deus é prático, o amor de Deus é ação, o amor de Deus não é teoria. E é assim que nós devemos amar. Quem nós devemos manifestar o amor nesses dias? E no versículo 23 do capítulo 3 ainda, ele diz: esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de Jesus Cristo. Veja como os assuntos estão interligados, né? Que creiamos no nome que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Então, esse é o mandamento de Deus: crer em Jesus e amar os irmãos. Veja que eles estão ligados. A gente só consegue amar se nós cremos a Jesus. Eu gostaria de terminar com essa imagem aí desse filme. Esse filme se chama Prova de Fogo. Se você não assistiu, assista. Se você assistiu, eu quero relembrar contigo. Se você não assistiu ainda, vai ter spoiler do filme, tá bom? Esse aí é o pai de um personagem do filme. Esse filme é baseado no livro Desafio de Amar, 40 dias você manifestando amor para o seu cônjuge. E aí o filme ele está tratando esse casamento que estava em conflito, estava em dificuldade. E aí esse homem, né, o filho desse homem aí, ele decidiu fazer esse desafio de amar a sua esposa. Ela foi rejeitando durante muito tempo. Chegou no 40º dia, ele já tentando ainda resgatar o seu casamento. Mas aí aparece uma cena que ela diz: eu não te amo mais, eu quero o divórcio. E aí na próxima cena ele vai conversar com o seu pai. E eles estão nesse bosque aí, o pai dele viaja 4 horas para encontrar ele, eles estão batendo um papo. E aí chega numa hora que eles, durante a conversa, que o filho ele fica alterado e ele diz: pai, como amar alguém que dia após dia vive me rejeitando? A esposa dele estava fazendo isso, 40 dias rejeitando ele, sendo indiferente com ele. E ele fala: pai, como amar, pai? Alguém que dia após dia vive me rejeitando. Esse senhor encosta nesse pedaço de pau aí, a cena sobe, a câmera sobe, e aí revela a cruz. E aí esse senhor diz: essa é uma boa pergunta. Como amar alguém que dia após dia vive me rejeitando? Querido amigo, só a cruz pode responder isso. Só quando nós olhamos para a cruz,
nós conseguimos então amar mesmo aqueles que nos rejeitam, que são indiferentes, que são grosseiros, que são preguiçosos, que nos maltratam, que caluniam, que inventam mentiras, que nos agridem, que nos ofendem. É apenas em Jesus. Nós vimos aqui razões para amar. É um mandamento de Deus. O amor procede de Deus. Deus é amor. Deus demonstra o seu amor por nós. Quem ama é nascido de Deus. As razões para amar estão aí. E a gente só vai conseguir amar quando nós conseguimos nos relacionar com Cristo. Lembre de Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, e com esse amor que foi derramado no nosso coração, nós conseguimos amar as outras pessoas. Que Deus nos abençoe, a você, a mim, a todos os discípulos do Senhor Jesus, que nós consigamos amar para revelar Cristo ao mundo, mostrar que existe um amor verdadeiro, não um amor corrompido, mas um amor verdadeiro. E quando alguém nos perguntar como que você consegue fazer isso, nós vamos dizer, eu não consigo, é Cristo que vive em mim. A glória é dele. Que Deus te abençoe, ame as pessoas, sirva as pessoas para a glória de Deus. Um grande abraço.